A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou a Bispa Eliane, estou aqui trazendo para você mais uma parte do estudo, né? Que é o estudo dos personagens bíblicos, não deixa de ser um estudo da Bíblia, estudar a palavra. E hoje nós vamos mencionar aqui para você Daniel. Já estudamos a letra A, B, C. Hoje estamos iniciando a letra D. Ontem falamos sobre Caleb, encerramos na letra C com Caleb. Hoje vamos falar um pouco sobre Daniel. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos concede de estudarmos a tua palavra. Obrigada, Pai, porque sabemos que o Senhor se agrada de estudarmos, se agrada de nos aperfeiçoarmos, de trilharmos os teus caminhos. Deus, nós te amamos, bendizemos, exaltamos e glorificamos o teu nome na beleza da tua santidade. Obrigada, Senhor, e nos permita levar esse estudo até o fim. Não permita o desânimo, o cansaço, a fadiga, mas que nós possamos continuar sempre. Teu Espírito Santo seja o professor e nós sejamos sempre os alunos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Daniel é o personagem que vamos estudar agora. Quem era Daniel, bispo? Daniel significa... Qual o significado do nome Daniel? Pode ser a pastora Luana. Qual o significado do nome Daniel? Daniel, em hebraico, significa Deus é meu juiz. Daniel foi um célebre profeta judeu do período babilônico e persa. Ele exerceu seu ministério em um período de mais de 70 anos durante o reinado de 4 reis, Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro. Olha só, hein? Daniel passou por 4 reis, por 4 reinados, Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro, tudo lá em Babilônia, hein? Tudo na Babilônia. Daniel parece ter sido em Jerusalém, de uma família nobre de Judá, não mencionado no livro de Daniel. 1, de 2 a 3. Espera aí, nobre de Judá, não mencionada no livro de Daniel. Alguns tempos antes da reforma de Josias, em 621 a.C. Gente, eu estou impactada aqui, eu dei até uma embargada, porque eu estou vendo aqui que Daniel, eu gosto de dar as minhas considerações finais, né? Mas para mim não perder essa informação tão forte aqui, nós vamos observar que Daniel passou por 1, 2, 3, 4 reinado babilônico. Ele passou por 4 reis babilônicos. Qualquer outra pessoa passando por esses reis babilônicos, estando sujeito a autoridades babilônicas, autoridades tão diferentes e ao mesmo tempo, né, não eram autoridades espirituais que o ajudasse a crescer espiritualmente, mas eram autoridades, né, que levava ensinamentos idólatras, contrários aos ensinamentos de Deus. E ainda assim, Daniel, né, se manteve fiel a Deus. Valéria Dantas, a paz, meu amor, tudo bem? Ainda assim, Daniel se manteve fiel a Deus, né? Trazendo para os dias atuais, hoje em dia, as pessoas, né? Eu coloquei até uma mensagem anterior que antecedeu essa live, dizendo, né? O que nós temos feito como igreja para não permitir que as pessoas se desviem ou para resgatar as pessoas que estão desviadas da igreja, né, da presença do Senhor. E hoje em dia se desviam por, né, tantas coisas tão pequenas, né? Você imagina você ficar passar por 4 autoridades, nenhuma delas, né, autoridades espirituais digna de ajudar a crescer. Mas, na verdade, quem teve que ajudar essas autoridades nos seus reinados foi o próprio Daniel. Voltando aqui para o estudo, né, que eu gosto de dar as considerações finais, mas eu tive que fazer
essa aspas aqui, com aproximadamente 16 anos de idade, pastor Rodrigo aí, né, que gosta de trabalhar muito com número nas suas pregações, para saber, 16 anos de idade, Daniel já se encontrava na Babilônia. Olha só, então Daniel, ele foi para a Babilônia com 16 anos de idade. Foi levado por Nabucodonosor na primeira deportação da nação de Judá, no 4º ano do rei Joaquim, em 605 a.C. A filosofia babilônica era levar em cativeiro todos os líderes políticos, religiosos, intelectuais das nações conquistadas. A reconstrução da sequência dos fatos da vida de Daniel, partindo do livro que leva o seu nome, é um grande desafio. O texto desenvolve-se em tópicos não ordenados cronologicamente em seus movimentos mais amplos. Por exemplo, o episódio citado em Daniel 7 são bem anteriores aos citados no capítulo 5 e 6. Vamos entender isso aqui. Vamos dar mais uma paradinha, né? Para a gente não se perder. Aqui nós vamos entender que Daniel, quando ele foi preso, né? Quando ele foi levado cativo, primeiro nós vamos entender que era interessante o rei Nabucodonosor levar os políticos, os estudiosos, os religiosos, as pessoas que de repente serviria de alguma coisa para a cultura, para a curiosidade, para poder servir a Babilônia, né? Os demais, os chamados, né, mais simples, digamos assim, se tornavam escravos. Daniel, e nós vamos aprender aqui também que os livros de Daniel não foi escrito em ordem cronológica. O que é ordem cronológica? É a ordem dos acontecimentos. Por exemplo, o livro capítulo 7 de Daniel, ele foi escrito antes do capítulo 5 e do capítulo 6. Então, o livro de Daniel não, assim como muitos outros da Bíblia, né, ele não está em ordem cronológica, em ordem de acontecimento. Tá? O que aconteceu no capítulo 7 foi antes do que aconteceu no capítulo 5 e 6, tá? Só para você entender. Voltando aqui, o fato mais notável, entretanto, é a escassez de informação sobre o próprio Daniel. Quando tinha entre 20 anos e 20 e 25 anos, antes de 600 a.C., até um incidente datado em Daniel 5 a 10, por volta de 553 e 536 a.C., quando ele já estava com aproximadamente 70 anos. O único evento registrado em Daniel é visto durante este período de 50 anos. É sua interpretação do segundo sonho do rei Nabucodonosor, no capítulo 4. Não é possível, no entanto, estabelecer a data desse evento, desse registro, de forma precisa. Sabe-se apenas que foi em alguma época antes do final do reinado de Nabucodonosor, em 562, por aí, antes de Cristo. Assim, tudo que se sabe é que um período de quase meio século de vida de Daniel é a informação contida nesse capítulo, o que faz a biografia de Daniel uma tarefa desafiadora e minuciosa. Cativos, junto com ele, na Babilônia, estavam outros jovens hebreus, chamados Ananias, Misael e Azarias. Ele e seus companheiros foram forçados a entrar no serviço da corte real babilônica. Na Babilônia, Daniel aprendeu a falar e escrever em caldeu, está lá em Daniel 1,4,
Quando Daniel iniciou o estudo de 3 anos pelo qual passavam os que entravam para o serviço do rei Nabucodonosor, Daniel 1:5, recebeu o nome Caldeu de Beltesazar, que significa Bel, Deus Caldeu, te proteja. Ele e os companheiros foram treinados entre os melhores e mais brilhantes jovens do império, Daniel 1:4. Capacitado por Deus, Daniel 1:17, provaram ser muito superiores, não somente aos outros estudantes, Daniel 1:19, mas também a todos os magos e encantadores que havia em todo o reino, Daniel 1:20. A posição privilegiada de Daniel e seus amigos lhe dava direito a se alimentar de comidas preparadas para o próprio rei, para que crescessem saudáveis e fortes, a fim de desempenharem os seus papéis no império. Daniel, porém, mostrou-se extremamente leal à tradição do seu povo, embora, sem rejeitar o chamado para servir o rei na corte, decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho da sua mesa. Daniel 1:8. O texto bíblico não indica com precisão por que a comida contaminaria Daniel. Talvez por derivar de animais impuros, com sangue, ou incluir carne de sacrifícios pagãos. Mas deixa claro que o seu simbolismo está relacionado ao compromisso atraente e corruptores com a vida pagã, tentadores para os muitos judeus fiéis em uma terra estrangeira. Ao fim de 3 anos de estudo, Daniel se tornou um dos cortesãos do palácio de Nabucodonosor. Nesse período, em 602 a.C., Nabucodonosor teve um estranho sonho, Daniel 2, de 1-45, e exigiu que os sábios e os intérpretes interpretassem. No entanto, decidiu não contar a eles o que fora o sonho, dizendo que se eles tivessem realmente contato com os deuses, saberia o que ele tinha realmente, saberiam o sonho e sem que ele precisasse contar. Nabucodonosor ameaçou cortá-los em pedaços se não dissessem o conteúdo do significado do sonho. E o significado do sonho. Daniel orou intensamente a Deus. Então o Senhor revelou o sonho e sua respectiva interpretação para Daniel. Nabucodonosor sonhou com uma estátua enorme, com uma cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de parte de ferro e parte de barro. Está lá em Daniel 2, de 32-33. Uma pedra não talhada por mãos humanas atingiu a estátua, transformando-a em pó. Enquanto a pedra transformava-se em uma montanha, a estátua representava os 4 impérios mundiais: Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, que precederia a introdução do reino messiânico. Daniel revelou que a cabeça de ouro representava Nabucodonosor, mas que seus sucessores seriam inferiores a ele e causariam a perda da dinastia. A prata
representava o medo, e os persas e os quais conquistariam o reino babilônico. E entre o bronze representava o ventre e o bronze representavam um reino que destruiria os medos e persas, os gregos sob o comando de Alexandre o Grande. As pernas de ferro representavam os romanos e os pés de ferro e barro indicavam que o reino de ferro se dividiriam e se ramificaria em outros domínios governamentais, porém não com a mesma força do primeiro. Isso ocorreu na divisão do Império Romano pelos bárbaros em 476 d.C., quando Roma foi dividida em 10 estados separados ou distintos da exata quantia de dedo dos pés da estátua. A pedra representava o reino de Deus, o qual destruiria todos os reinos e governaria o universo. Nabucodonosor ficou tão impressionado com Daniel que o tornou chefe de todos os sábios do reino e governador da província da Babilônia. Uma posição que Daniel transferiu para os seus 3 amigos. Daniel 2, 48 a 49. Algum tempo depois, Nabucodonosor teve o segundo sonho, Daniel 4, de 4 a 37, no qual uma árvore imensa foi cortada por um anjo. O toco da árvore permaneceu no deserto por 7 tempos. A interpretação desse tempo é incerta. Não se sabe se o termo refere a semana, meses ou anos, embora muitos considerem algumas opções. Depois a árvore floresceu de novo. Foi necessário coragem para que Daniel fosse fiel a interpretar o sonho a Nabucodonosor. Ele interpretou que a árvore representava o rei, e o fato deste não se submeter ao poder de Deus de Israel por sua arrogância faria com que ele fosse derrubado por Deus, passando a viver como animal no deserto até que aceitasse ou reconhecesse o poder do Senhor. Pai do Senhor, Cissa, tudo bem, meu amor? 1 ano depois, Nabucodonosor ficou louco e passou a viver como um animal, comendo grama e andando como um quadrúpede. Depois de 7 tempos, Nabucodonosor recuperou a sanidade e reconheceu a soberania do Deus e retornou ao trono. Daniel 4, de 28 a 34. Após isso, a história de Daniel só volta a ser contada anos depois, durante o governo de Belsazar. Nesse tempo, Daniel já não exercia na Babilônia a mesma influência dos dias de Nabucodonosor. Pai do Senhor, Terezinha, tudo bem, meu amor? Após essa história, Daniel só volta a ser encontrado no governo de Belsazar. Nesse tempo, Daniel já não exercia, a mesma força, do tempo da Babilônia, a mesma influência, digamos assim, dos dias de Nabucodonosor. E Nabucodonosor já havia falecido no ano 562 a.C. Belsazar era o rei que não temia a Deus. Certa noite, promoveu uma orgia desmedida, na qual mandou trazer a taça que Nabucodonosor tirara do templo de Jerusalém. 3 taças tratadas com respeito por Nabucodonosor. Foram usadas por Belsazar para propósitos profanos e obscenos. Entretanto, eles
entoavam louvores aos deuses de ouro e de prata, e de bronze e de ferro, de madeira e de pedra. Daniel 5:4. Repentinamente, apareceu uma misteriosa mão, sem corpo, só a mão, e escreveu na parede em uma língua desconhecida. Daniel foi chamado para interpretar essa palavra, explicando a Beltesazar que fora o próprio Deus quem escrevera na parede o significado das palavras que era Mené, Tekel, Parsim, cujo o sentido era Mené, Deus, mediu o seu reino, Tekel, pesado foste na balança e achado em falta, Parsim, o teu reino foi dividido e será tirado de ti. Essas são os três termos aramaicos que detonaram medidas, pesos e divisões. Naquela mesma noite, Beltesazar foi morto por Dário. O medo se tornou no seu reino. Durante o governo de Dário, foram instituídos 120 príncipes que estiveram sobre todo o reino, bem como para liderar 3 presidentes, dentro dos quais estava Daniel. Para evitar que Daniel fosse nomeado para mais importante cargo administrativo por Dário, oficial do governo medo-persa, conspiraram contra ele para tirá-lo do poder, a qualquer custo. Daniel 6:4-5. Observando a conduta ética e o costume religioso de oração de Daniel, os conspiradores arquitetaram um plano para persuadir o rei e decretar que, por um período de 30 dias, toda oração que fosse feita ao rei seria considerada, que fosse feita não ao rei, seria considerada ilegal. E o culto sentenciado, quem cultuado, o culpado, sentenciado à morte em uma cova dos leões. Daniel 6:6-9. Dário não entendeu a malícia deles e, inadvertidamente, aprovou o decreto, uma vez que um documento fosse assinado de acordo com a lei do medo persa, não poderia mais sofrer alteração, nem mesmo da parte do rei. Daniel não abandonou o seu hábito e por causa de oração, e por causa da sua disposição de orar 3 vezes ao dia, foi interpretado, como desobediente e foi imediatamente preso e jogado na cova dos leões. Daniel 6:10-17. Nessa época, Daniel tinha aproximadamente 80 anos. Naquela noite, o rei Dário não dormiu e jejuou toda a noite, preocupado com Daniel. Deus enviou os seus anjos, protegendo-o e não deixando que nenhum dos leões o fizesse mal. Ao amanhecer, o rei chegou angustiado à cova dos leões, mas encontrou Daniel são e salvo. Daniel 6:18-23. Deus interveio para salvar seu servo, mas a sentença foi transferida para os acusadores de Daniel. Dário prendeu todos, lançando-os aos leões, que imediatamente o devoraram. A seguir, Dário anunciou: estou editando um decreto para que todos os domínios do império, os homens tomem a reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. Aleluia. Daniel 6:26. Quando o exílio dos judeus da Babilônia chegou ao fim, em 538 a.C., o anjo Gabriel apareceu para Daniel, revelando-lhe
um período de tempo de 70 semanas proféticas, os quais representavam 490 anos, e foram decretadas por Deus para o futuro das nações de Israel, Daniel 9, 24 a 27. Este intervalo de tempo compreendia-se do decreto da reconstrução do templo até o início da obra do Messias, que é Jesus. Daniel teve ainda a satisfação de ver um resplandecente de Israel voltar à Palestina. Daniel 10, 12. Sua carreira profética, no entanto, não havia terminado. No 3º ano do reinado de Círio, Daniel recebeu outra série de visão, informando acerca do futuro sofrimento de Israel, do período de sua redenção através do Messias e da ressurreição dos mortos e do fim da atual dispensação, Daniel 11 e 12. Este parece ter sido o último registro da sua vida. Nessa série de visão, ele viu o conflito entre Miguel e os poderes demoníacos da sociedade. Esta revelação tratava com algum detalhe sobre a perseguição de Antíoco Epífanes, 175 a.C., e a ascensão do anticristo escatológico. A partir desse momento, o que está relatado na vida de Daniel são apenas tradições. Há uma tradição rabínica posterior que afirma que Daniel teria retornado à Palestina entre os exilados, mas um viajante judeu, Benjamim de Tudela, né? Século 12 depois de Cristo, supostamente teria encontrado o túmulo de Daniel em Suzã, na Babilônia. Nesse caso, se o primeiro informe é verídico, então Daniel pôde ter retornado mais tarde à Babilônia. Daniel nunca traiu sua convicção, nem hesitou em sua lealdade a Deus. Viveu aproximadamente 90 anos e ainda bastante ativo. Deixou atrás de si uma reputação impressionante e ao inspirar fé por intermédio do exercício da coragem, quando confrontado por perigos mortais. Ele também manifestou completa dedicação aos ideais de Deus. Mesmo em uma sociedade pagã, e deu exemplo de perseverança na oração. O profeta Daniel, já vou ler, tá, Terezinha? Só um minutinho. O profeta Ezequiel fez menção à grande sabedoria de Daniel, lá em Ezequiel 28, 3, e colocou, segundo a revelação de Deus, no mesmo patamar de Noé, Jó, Ezequiel 14, de 14 a 20. No Novo Testamento, há menção de Daniel em Mateus 24, 15, passagem na qual Jesus, durante o discurso do Monte das Oliveiras, Mateus 24 e 25, faz referência à abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, Mateus 24, 15. A maneira como Cristo fala do profeta durante o seu discurso autentica a exatidão histórica dos eventos e das visões concedidas a Daniel, registrada em seu livro. Aqui nós terminamos o estudo de Daniel. Amanhã vamos falar sobre o rei Davi. Tá? Para você saber, Davi, nome hebraico, significa o amado. Davi é o nome do maior rei de Israel e o terceiro na ordem cronológica. Então, amanhã você vai saber sobre Davi, tá bom? Deixa eu ver o que a nossa irmã Terezinha está colocando aqui. Peço oração pelo casamento da minha filha, Vanessa e Marcel.
Repreendo as obras de macumbaria, feitiçaria, magia negra, para separar e até para a morte deles e de sua filha. Interceda por eles. Amém. Amém, Terezinha. Vamos estar intercedendo sim. Vou colocar lá na igreja, tá? Que Deus complete a obra aí, em nome de Jesus. Nós cremos num Deus vitorioso. A palavra de Deus diz que nenhum encantamento cairá sobre os seus. Eu tenho certeza que o Senhor vai quebrar todo o mal e o bem vai prevalecer, né? Sobre a vida da sua filha, da sua família, tá? Em nome de Jesus. Obrigada por estar conosco. Obrigada a todos que participaram. Que Deus abençoe. A paz do Senhor.